Oi, turma! Agora nós vamos aqui retomar a nossa aula de língua portuguesa, certo? Na última aula nós paramos na página 14. Então vamos lá. Retomando aqui, nós falamos sobre substantivos e adjetivos. E a prof foi passando as atividades para que vocês pudessem fazer sozinhos, ok? Mas fui dando algumas dicas, né? Então, nós vamos passar agora fazendo a correção, certo? Então, aqui na número 1, nós tínhamos alguns trechos do texto, da narrativa, trancado entre múmias. E aqui nós tínhamos alguns substantivos que nomeavam coisas relacionadas à inquietação, medo, susto, tudo a ver com esse tipo de narrativa. Aqui na letra A, vocês tinham que pintar o assaltantes, certo? Na letra B, calafrios. Prof, pode ser com marca texto? Pode. Na C, nós tínhamos duas, queixas e gritos. Aqui na D, nós tínhamos tumba, ok? Façam o certinho de corrigido. Seguindo adiante, nós tínhamos o número 2. No número 2, pedia para que vocês pintassem os adjetivos e depois grifassem os substantivos. Vamos fazer por partes, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui primeiro? Vocês vão fazer a correção dos adjetivos, certo? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, pegar um amarelinho. Então, aqui, ó, os adjetivos que vocês pintaram na letra A é o escuro e o lúgubre, certo? Esses dois aqui, ó, escuro e lúgubre, tá falando do quê? Do vazio, certo? Como que era o vazio? Era escuro e lúgubre. Então, vazio aqui a gente denomina como substantivo. Aí aqui o substantivo era só para grifar, certo? Aí aqui passando adiante, o B. Vamos de novo lá. Agora a prof vai pintar aqui só os adjetivos. Vai olhando o que vocês fizeram aí. Adjetivo aqui, ó, total, pesado. E logo abaixo aqui, distante, tá? São características que estão falando, se referindo ao quê? Aí assim a gente encontra o substantivo. Total, o que era total? A escuridão. Então aqui, ó, substantivo. O que era pesado? O ambiente. Então aqui ambiente, substantivo. O que eram distantes? Os gritos. Então aqui, gritos, certo? Lá na C, úmidos, escorregadio, deixa eu ver aqui embaixo, e nojentos. Adjetivos, tá caracterizando algo. Então, se referem ao substantivo. Então, aqui, o que era úmido e escorregadio? O chão. Então, aqui, substantivo, chão. O que eram nojentos? Os animais. Então, aqui, ó, animais, substantivo, certo? Então, vamos seguir adiante. Aí, aqui no Estudar a Língua 2, a prof também já havia falado, já expliquei, então nós vamos só completar aqui, certo? A palavra que informa quando a múmia ficou melhor é, então aqui, ó, logo. Então, aqui vocês vão escrever logo. Quem acertou, coloca o certinho. Esse a prof vai só falando, tá? Na B, a palavra que indica aonde o menino chegou é aqui. Então, quem colocou aqui está correto. E na letra C, a palavra que indica de que modo o faraó fechou a tampa é
Violentamente. Aqui, ó, violentamente. Então, aqui a resposta, violentamente. Esse a prof foi explicando aquele dia e já fui dando até as respostas. Então, aqui foi a explicação que a prof deu dos advérbios, sempre lembrando que indica tempo, lugar e modo são os advérbios. Aqui na número 1, vocês tinham que completar as frases usando os advérbios. No caso aqui da A, fiz minha tarefa. Então, como poderia ficar aqui? Fiz minha tarefa ontem, ó, de tempo. Fiz minha tarefa hoje. Então, quem colocou assim está correto. Na letra B, o cão latia. Então, tinha que colocar um advérbio de lugar, né? Onde esse cão latia? Então, ó, o cão latia longe, o cão latia perto, o cão latia ali, ok? Então, advérbio de lugar. Na letra C, a múmia movia-se. Então, advérbio de modo. Como que ela pode se mover? Então, a múmia movia-se violentamente, a múmia movia-se vagarosamente, lentamente. Tá? Então, quem colocou algumas dessas opções ou algo que tem a ver com isso e também está correto. Aí, na número 2, escolha o advérbio adequado para completar cada item. Então, aqui a prof explicou em detalhes na aula passada, na aula de ontem. Expliquei em detalhes e quem foi prestando atenção podia até ir já fazendo. Então, aqui é só correção mesmo. Então, aqui, ó, a professora está nesta sala. Então, ela está aqui, certo? A prof até explicou o porquê do aqui, porque o nesta significa bem próximo, né, a pessoa. Então, tem que colocar a palavra aqui também, tá? O advérbio aqui também, ok? Na letra B, meu amigo está jogando bola agora. Então, coloca agora aqui também. Letra C, ontem choveu muito. Letra D, ele estudou inglês com muita dedicação e, portanto, fala essa língua. Então, a gente pensa, se ele estudou com muita dedicação, aqui não cabe, né, que ele fala a língua muito mal. Então, aqui ele fala essa língua bem, tem que estar de acordo com as informações da frase, certo? Então, aqui já sugere, já que ele estuda muito, então sugere que ele fale a língua bem. Na letra E, o cão segue sua dona, então ele vem atrás. Se está seguindo, não dá para ser adiante, né? Tem que ser atrás. F, o objeto está no alto da estante, então ele está acima de nós. E aqui na letra G, ela correu, pois e por isso ficou atrasada. Ela correu o quê? Ela correu, por isso ficou cansada, não atrasada, prof. Falei, ué, se ela chegou atrasada, ela não pode correr muito, né? Então, enfim, é cansada aqui. Ela correu muito, por isso ficou cansada. Certo? No ortografar, o que vocês tinham que colocar aqui? Sempre os finais seguindo o G, U, E, I, R, A ou G, U, E, I, R, O, dependendo da palavra. Então, eu vou falando, vocês vão corrigindo e fazendo um certinho, ok? Então, aqui ficou fogo, fogueira. Vai lendo aí, tá? Eu tô escutando daqui todo mundo. Cego, cegueira. Só observem se vocês não escreveram cegueira aí, né? Tem que ter o U, tá? Manga, mangueira. Frango, frangueiro. Terminação inha. Briga, briguinha. Pulga, pulguinha. Praga, praguinha. Barriga, barriguinha. E na C, terminação ei. Afogo, afoguei. Folgo, folguei. Ou folguinha. Peraí. Ah, não. Já tô aqui embaixo. Desculpa, é na C, né?
Folgo, folguei. Chego, cheguei. Nego, neguei. Carrego, carreguei. Dá uma olhadinha geral agora, turma. Verifiquem se vocês colocaram com G a letrinha U, para não ter erro, tá bom? E coloquem um certinho. Agora aqui, esse produzir o texto, nós vamos pular porque não é nesse momento. E nós vamos fazer a correção da página 20. Então, vamos lá. Passando produzir o texto. A primeira e a segunda nós já tínhamos corrigido. E vamos aqui para número 3. Então, vocês precisam do caderno. Então, quem não está com o caderno, pausa um pouquinho o vídeo, pega o caderno e retorna, certo? Então, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, voltando. Então, aqui, ó, eu vou falar a posição que vocês copiaram, a ordem correta que vocês copiaram no caderno, tá? Então, a primeira é essa aqui, ó, viagem ao Egito. Verifiquem se vocês colocaram com letra maiúscula e com um ponto final. Viagem ao Egito. A segunda, chegada ao Cairo. A terceira, visita à pirâmide de Quéops. 4. Escuta de gritos pelo narrador. 5. Aparição da múmia do faraó. 6. Saída do narrador de dentro do sarcófago. E a última 7, aparecimento do anel misterioso. Então, são os fatos principais aí na ordem correta. Aqui na número 4, vocês tinham que trocar. As frases sugerem que o narrador também é personagem. Então, vocês tinham que copiar novamente a frase e mudar aí, né, os trechos destacados para que o narrador não fizesse parte da história, não fosse personagem, tá? Então, presta atenção que a prof vai falando, ó. Eu me aborrecia. Então, aqui fica ele se aborrecia. Então, aqui é ele se aborrecia. Então, verifiquem se vocês fizeram correto. Aí, seguindo adiante, tinha assim, ó. O que eu ficou o que ele. Iria contar quando voltasse ao colégio. Aí, no finalzinho aqui, estive. Então, é esteve. Esteve no Egito e foi uma chatice só. Ficou esteve. Na B, o eu, vocês tinham que ter substituído por ele. Ele ia no fim do grupo distraído quando, ao invés de escutei, era escutou que tem que ficar. Escutou um estranho ruído como um sussurro vindo de trás de uma parede. Na letra C, o passei ficou passou. Passou a cabeça pelo buraco de uma porta e o que? Viu o deixou de lado. Então, aqui ficou viu o, certo? Então, se foi muito rápido, volta um pouquinho o vídeo, tá? Então, aqui a número 5 também era lá no caderno. Na número 5, pedi aqui na letra A 2 substantivos que dão nome a alimentos. Alimentos aqui deste textinho aqui, certo? Então, aqui tá pedindo 2. Quem colocou bolo tá correto, quem colocou pamonha tá correto, quem colocou mandioca está correto. Na B, pedia 3 adjetivos que indicam o formato de algo. Então, poderia ser enrolado, estreito, comprido. Tinha exatamente 3 nesse caso. E na letra C, 2 adjetivos que indicam sabor de alimento. Então, nós tínhamos lá doce e deliciosa, certo? A número 6 é pessoal, não tem como a gente fazer a correção, mas espero que todos tenham feito. Na número 7, reescreva as frases a seguir, incluindo um advérbio de acordo com as instruções aqui. Então, na letra A, nós tínhamos aqui, ó, os automóveis rodavam nas ruas. Então, poderia colocar assim, ó,
tempo. Ontem os automóveis rodavam nas ruas. Hoje os automóveis rodavam nas ruas, certo? Então, quem colocou tempo aí tá correto. Na B, nós tínhamos que colocar um advérbio de lugar. Então, menino, volte aqui. Ou menino, volte lá, certo? Então, aí é um advérbio de lugar. E na C, um advérbio de modo. Poderia ser vários, né? Por exemplo, vamos ler bem o texto, porque o praticamos em sala. Ou vamos ler rapidamente o texto, porque o praticamos em sala. Aqui também tem vários advérbios que a gente pode colocar nessa frase, mas tem que ser o de modo. E o 8, faça uma lista de 5 animais, lugares e personagens que provocam medo em você. Eles podem ser reais ou imaginários também. Esse aqui é pessoal, não tem como a gente fazer a correção, certo?